patrocinam o programa Pense Grande, o programa de maior audiência do Grupo Diário, a Cotricel, a parceira ideal para a safra de sucesso. Seja um associado da Cotricel. Feidenbank, invista no Feidenbank, um ativo de alta rentabilidade para a segurança da renda fixa. AR2Z, construtora e incorporação. 14 bis, estilo para viver, funcionalidade para morar. Sebrae RS, juntos a gente supera. E Verden, rastreamento e soluções, especialistas em sistemas para veículos comerciais, caminhões e máquinas agrícolas. E Cancian Imóveis, a maior imobiliária de Santa Maria e região. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Sou Carlos Costa Beber e esse é o programa Pense Grande, número 102. Mais uma vez nós vamos trazer uma conversa muito interessante sobre empreendedorismo e sobre uma área que eu sou apaixonado, azeite de oliva e seus derivados. Nós estamos aqui com o carinho hoje da presença do Dr. Ricardo Abdala, mais conhecido por Rick, lá em Caçapava, caçapavano, né? E posso chamar de Rick, né? Claro. Pode, Rick. Boa tarde, doutor. E a Gabriela, Gabi, olha só, Coradini Abascal. Então já é parente. Caçapavana e Coradini são parentes. Estamos em casa, E então. já encontramos toda a família nessa conversa. Coisa boa. Que legal. Sejam bem-vindos. Pessoal, vocês estão vendo aqui uma linha de produtos skincare inédito que foi pesquisado, porque a Gabi ela é farmacêutica bioquímica, já o Ricardo é médico aqui em Santa Maria, se formou em Porto Alegre, na URGS, e veio prestar a residência em Santa Maria e ficou e perto de casa. Tá? Vamos começar do começo, porque a história de vocês e do seu Jorge e a mãe, que lá em Caçapava resolveram dar sequência, né, a um legado, que é a produção de azeite de oliva, com base, claro, nas oliveiras. E Caçapava está se tornando um polo. Eu sou muito entusiasta dessa região, porque são terras do mesmo nível da Península Ibérica, de Portugal e Espanha, com muita pedra, são terras que não dá, são pouco aráveis, mas que se prestam tremendamente para a fruticultura. E assim, está acontecendo um boom, né? Caçapava, Lavras, está indo lá para a fronteira. E o Rio Grande do Sul hoje domina totalmente o mercado da produção brasileira de azeite de oliva. Então nós temos aqui, né, hoje uma oportunidade de conversar, pela primeira vez vamos conversar sobre oliveiras. Não só sobre o azeite, mas também os subprodutos que nós vamos ver logo adiante, né, que vem da cabeça de uma pesquisadora farmacêutica e bioquímica. Bem-vindos, minha parente, Ricardo. Muito obrigado, Carlinhos. Como é que começou toda essa história? Com o seu Jorge, a dona Rosane? Isso, a história começou junto com a olivicultura no Rio Grande do Sul, né? Nos anos 2004, desde 2001, 2002 já começaram algumas pesquisas muito pequenas com oliveiras, já provando que essas árvores iam se desenvolver no estado e melhor iam produzir, né? E no ano de 2004, então, foi feito um grupo de produtores para fazer a importação de mudas da Espanha, porque não havia oliveiras aqui no estado, né? Nem no Brasil, disponíveis para compra. Então foi feita essa primeira importação, se juntou um grupo e a Gabriela, junto com a minha mãe, com a Rosane, resolveram participar. Queriam participar porque viram naquilo uma oportunidade de empreender, uma oportunidade de ajudar o município, né, a se desenvolver, né, a gerar riqueza para o município, a fazer a roda girar, como a gente chama, né. E então assim começou. Lá atrás
fizemos parte desse grupo que foi pioneiro aí no plantio de oliveiras, né? Poucas mudas, foram mais crença do que qualquer coisa. Mais crença, Exato. Não tínhamos técnicos, Carlinhos. A Emater não conhecia, poucos técnicos. Se falava em alguém em Minas que uma vez foi à Espanha. Se falava em alguém que tinha uma terra e plantou ali na 290 e já tinha abandonado. Então, muito pouca informação. Essa turma aí de 2000, acho que desse grupo original... Eu acho que tem 3 de todos que fizeram a importação, que eram 50, eu acho. 3 ou 4 ainda estão produzindo ativamente. Porque realmente, assim, tivemos toda a sorte de intempéries no início, coisa de pioneiro mesmo. Mas sempre a gente tinha esse vislumbre, né? Se o produto é tão generoso, né? Se a gente tem uma coisa de tanta qualidade, não é possível que a gente não vá conseguir tocar para frente, né? Mas realmente o início, ele não é assim muito linear. A gente teve muito percalço. E vocês estão dizendo, e está linkado com a industrialização. Não se vende uma fruta como se fosse uma laranja ou uma manga. Tu tem que processar. Exato. Tu tem que processar. Então aí já é uma barreira muito importante, muito importante. Exato. Quando as árvores começaram a produzir, ali por 2010, ao redor de 2010, 2011, se tinha aquela questão, e agora, né? Bom, cresceram. Era isso que vocês queriam, e agora? Primeiro era aquela grande questão, vão crescer essas árvores? Cresceram. Vão produzir? Pois produziram, né? Então não se tinha equipamentos, como a Gabi falou, não tinham técnicos, não tinham pessoas que conhecessem aquela técnica, né? Então, quando começou a produzir, a gente tinha aquela questão, onde nós vamos extrair o azeite? Pois é. E aí chegou a primeira máquina no estado, né? Foi um caçapavano que trouxe uma máquina muito pequena, praticamente artesanal, assim, e foi lá onde a gente fez a primeira extração, né? Botamos em bombonas de 50 litros aquele azeite e levamos para casa, extraímos ali na hora e já levamos para casa. E juntamos o povo e experimentamos. E lavamos garrafas de vinho, sanitizamos com água quente, álcool, etc. Colocamos o azeite ali, arrolhamos com rolha e assim que foi a nossa primeira safra, né, de azeite. E desde o primeiro momento a gente percebeu que se tratava de um produto especial, de um produto diferenciado e que a terra realmente tem um terroir especial, né, e que aquilo ia ser uma coisa que veio para ficar. Né, que ia mudar nossas vidas, que realmente mudou muito. Né. No primeiro momento nós pensávamos assim, se a gente tiver um azeite para a família se reunir no redor de uma mesa e isso ser significativo para nós, já está muito do bom, entendeu? Todo mundo tinha suas profissões, eu, a Rosane no laboratório, os guris se formando, nessa época o Rick estava se formando, o Carlinhos, que é o outro filho, já era médico, então assim, estava se formando também, o Carlinhos estava se formando também. Então nós estávamos naquela, assim, se nós tivermos um azeite para botar em cima dessa mesa, para juntar todo mundo, a gente já cumpriu a missão. Só que aí quando a gente começou a experimentar, e aí a gente começou a ouvir opiniões, as pessoas provavam e diziam, gente, isso não pode ficar dentro de casa. Isso não é para vocês, isso é para mostrar. Para compartilhar. Para compartilhar. E aí começam os desafios, como diz o Rick, né? Onde é que vai espremer? Isso. Quanto tempo pode ficar uma azeitona que saiu do pé até o momento dela ser né, processada? Parece simples, mas é complicada. Não, tivemos que estudar, né, Carlinhos, assim... A fruta contamina facilmente, também tem que ter todo esse cuidado. E precisa de pessoas, e como é que vamos fazer isso de uma maneira correta também, né? Aos poucos foram aparecendo técnicos já, que tinham ido para Europa para estudar, aí a gente já começou a contratar técnicos especialistas em olivicultura, né, outros proprietários também foram começou viajando. Disseminando a ideia... O pai e a mãe foram fazer curso na Europa, em Portugal por 2 vezes, fizemos curso de sommelier de azeite, então foi todo um processo que foi evoluindo junto com a olivicultura gaúcha. Começamos junto e estamos acompanhando junto. Crença, aquela visão de que aquilo realmente ia para frente, né? E cá estamos, né? Hoje a olivicultura é um assunto que todo mundo já sabe do que se trata, já sabe que Caçapava é um dos maiores produtores do estado, que o Rio Grande do Sul é o maior produtor nacional. Disparado. Né? Disparado, 90% praticamente da safra brasileira gaúcha. E o mais bacana que eu acho desse movimento, Carlinhos, é que assim, a gente tinha uma imagem do azeite
Eu, pelo menos, tinha uma imagem do azeite quando a gente começou. Primeira vez que eu provei o Dom José, a gente colocou a primeira vez na mesa, eu disse, gente, mas não é azeite. Uhum. Por quê? Porque a gente tinha aquela memória daquele azeite que chegava para nós, que era uma coisa forte, que tinha até um certo amargo. Aquilo para nós era o gosto do azeite de oliva. Então a gente vem mudando esse conceito muito rapidamente, né? Se passaram o quê? Estamos falando de 15 anos? E em 15, 20 anos as pessoas aprenderam a apreciar. Hoje em dia, um caçapavano, um gaúcho, é capaz de provar 2 azeites e dizer, este azeite é melhor que este azeite. Ou então, esse azeite aqui me parece ser um monovarietal, esse aqui é um terroir, mas de que lugar é? Então, a gente conseguiu, junto com esse nosso aprendizado, ensinar, sabe? Compartilhar com Que é com a cultural, comunidade. né? Um trabalho cultural. Cultural. E foi um Tinha trabalho muito. de formiguinha, como a gente chama, Formiguinha. no boca a boca. Assim, ó, isso é azeite, vamos abrir os olhos, aquilo que vem no mercado lá, que não é nem os melhores produtos que vêm importados, né, Não, que eles isso mandam. Isso eu tenho a franqueza e eu falo abertamente que há muitos anos a gente só consome, toda a nossa família só consome azeites gaúchos daqui. Tá? E porque a gente sabe, né, o que 99%, pessoal, do azeite de Que oliva vem. consumido no Brasil é importado. Isso, 99. Mas a legislação brasileira ela é muito pouco cuidadosa com a qualidade. Permite misturar com óleo de soja, tu não sabe de que colheita é. E eu fico assim, abismado que chega na prateleira, está lá, né, colhido ao luar, colhido ao amanhecer. Mas não é possível, quer dizer, sabe que é um marketing mentiroso, não tem isso. E então tu não sabe de onde é que veio, qual é a real procedência, que misturas tem. E seguidamente o Ministério da Saúde detecta. Né? Sim, o Ministério da Agricultura, o MAPA, ele faz fiscalizações. Exatamente, falsificações. Então, paga-se um pouco melhor, um pouco mais, para ter qualidade. Porque o nosso azeite aqui, ele tem frescor, ele é novo. É extraordinário, a diferença é assim, sabe, tu tá falando e eu tô sentindo o gosto, a diferença, porque é coisa viva, você está se alimentando de algo vivo, natural, 100%, e frescor. Isso. Né? Eu gosto de comprar em março e abril, né, que tu já pega o azeite safra nova. do ano, da safra nova. Como o senhor falou, o frescor, né? É importante a gente falar nisso. O azeite, ele nada mais é do que o suco da azeitona. Exato. Não existe nenhum processo químico entre tu ter a fruta e tu tá com uma garrafa de azeite do teu lado. Ele é um processo meramente físico de amassar e centrifugar para extrair o azeite. Então é só física ali. Quando a gente pensa que uma margarina vai passar por um solvente orgânico, né? Imagina vai pegar a diferença, né? Então, assim, ó, simplesmente é incrível. E é isso aí, ó, a azeitona tem que sair lá do pé e chegar no lagar em 4, 6 horas. E ela tem que ir numa temperatura. Então tem que começar a colher cedo, não pode entregar isso ao meio-dia. Então, assim, é uma série de cuidados que refletem na garrafa, refletem naquele produto diretamente. O lagar, né, para o pessoal entender, onde chegam, né? É a indústria do onde processamento. Começa, o primeiro passo da industrialização é no lagar. E, assim, eu me fascino, né, com esse assunto e a gente vê o tamanho do mercado que tem, sabe? A demanda, os gaúchos não conseguem atender minimamente a demanda, sabe? E assim, eu olho as pessoas chegarem no mercado e pegando lá, escolhendo pelo preço. Mas nos nossos ainda são poucas, nos grandes mercados, nas grandes redes não tem quase azeites gaúchos. Poucos. Né? Poucos. Ainda assim, porque não tem muita escala também. Sim. São vários produtores, são pequenos e médios, Sim, e esse pessoal quer grande escala e quer preço. Sim.
Sim, poucos produtores hoje no estado têm uma escala, né? Trabalham assim com áreas grandes e máquinas grandes, né? Existem já alguns que têm mais de 200 hectares plantados, vamos dizer assim, que são produtores Acho que Lavras grandes. hoje Tem grandes produtores em Caçapava, aqui o próprio Recanto Maestro agora está com praticamente Pinheiro 200 hectares Machado. plantados. Pinheiro Machado, Batalha, tem a própria Prosperato, tem Caçapava e tem também ali perto da Lagoa dos Patos, né, em Barra do Ribeiro, e tem, alguns entre 5, no máximo 10 produtores já que estão aos poucos já adquirindo corpo, como a gente chama, né? Virando marcas de referência, fazendo extração para outros produtores, o que é muito importante para um pequeno também. Para nós. A gente brinca que música sertaneja só deu certo porque tinha muita dupla cantando e muita gente comprando CD e consumindo, e a mesma coisa vai ser com azeite. Quanto mais eles encabeçarem esse quantitativo, mais a gente vai poder levar uma marca diferenciada, mostrar o nosso azeite. Então, acho que o bacana desse setor é isso, que é um ganha-ganha para todo mundo, né? A gente fala que o nosso concorrente não é o azeite gaúcho ou outra marca, é o importado que vem bem adulterado, que vem já oxidado, que vem com um preço muito mais baixo por não ter barreiras de entrada aqui no país. Eles vêm com isenção de impostos para cá, né? Uma série de coisas. Ainda vem muito a granel. São envasados aqui. Não vai vir naquela garrafinha bonitinha, vem a granel. Sabe? E azeite que já tem 2 safras, às vezes, já na frente. Não, por quê? Porque lá fora a oferta é maior do que a demanda. Perfeito. Compete ali. Né, todo o Mediterrâneo produz muita. A Espanha é o maior produtor mundial. A Espanha é o maior produtor mundial. Né, e também eu estava visitando lá, e a Espanha é o país que mais retira a água do mar, dessaliniza a água para poder irrigar, mas daí gera um problema, né? Onde é que vão botar tanto sal? Sabe? Então a Espanha também nunca é perfeita. Mas, voltando aqui, qual é hoje o tamanho do negócio da família? Olha, a olivicultura para nós ela é um negócio que está junto com os negócios que nós temos na fazenda. Né? Nós temos produção de gado de cria, né? E também temos a olivicultura. Então nós temos essa integração, vamos dizer assim, né? O gado e a olivicultura. A olivicultura hoje são 20 hectares que nós estamos plantados, né? Então não é o nosso maior negócio, mas é um negócio que demanda muito. Mas já correu a soja. A olivicultura já correu a soja da propriedade, porque a preocupação com manter a sanidade dessa planta, não ter proximidade com a ampliação, então a gente diz que ela é bem metida, né? Porque se ela já correu a soja da propriedade, já... Vou voltar nesse assunto da soja. O grande problema são os defensivos usados, às vezes, de uma forma irresponsável, né? Esse é o grande problema, Ricardo, tá? A deriva. Exato. Aqui, por exemplo, o meu querido amigo aqui o Fogaça, né? Do Velho Amâncio, né? Ele, esse ano, ele já não colhi nada. As videiras sofrem muito também. Porque as lavouras de soja ao entorno, e nessa região, como o terreno não favorece a cultura em larga escala, né, estão mais preservados desses riscos. Exato. Então hoje nas fronteiras do pomar não temos a soja, a gente cria gado ali, então justamente para tentar evitar ao máximo a deriva do 2,4-D, que é o principal inimigo aí, né, que acaba acometendo tanto a uva quanto as oliveiras também, né. E então é isso. Então hoje a gente tem 20 hectares plantados, produzimos em torno de 3, 4 mil litros anualmente, às vezes menos, por condições climáticas às vezes não tem produção. Foi o caso desse ano, 2025, todo mundo querendo azeite, e nós temos que dizer que, porque nós não temos a irresponsabilidade de buscar um azeite de fora e vender para não perder mercado. A gente tem a honestidade de dizer para o consumidor, nós não temos esse ano. Não aconteceu. Eu não vou mentir, não tenho azeite porque nós não produzimos. E é um produto, é uma fruta, então isso acontece com todas as frutas que a gente conhece. A Espanha passou por isso 2023, 2024, não produziram, tiveram perdas de contratos enormes lá. O preço do azeite internacional duplicou, né? Tanto que mesmo importado na gôndola de mercado hoje não está barato, ainda sofrendo a influência
desse aumento do preço internacional do óleo, que agora está começando a dar sinais de baixa, porque a safra deles foi agora razoável, então já está voltando mais ou menos ao normal. Então a gente sofre com as mesmas intempéries de tempo que acontecem, às vezes é chuva excessiva. Toda a fruticultura sofreu agora, toda a fruticultura. E essa história de ensinar o consumidor fica na cara, o consumidor sabe. Hoje as pessoas que gostam e que apreciam, elas sabem, esse é terroir de Dom José, esse aqui não, esse aqui é o outro. Então, também tinha esse medo, né? Como é que vão comercializar? E, graças a Deus, né, Henrique, as safras sempre foram totalmente comercializadas, né? Então, nós nunca ficamos com muito excedente, não teve excedente em nenhuma safra. Então, não tem. Temos que ir para o próximo ano. E qual é o canal de distribuição de vocês? Como é que as pessoas compram? Nós temos alguns parceiros em cidades estratégicas que distribuem o produto para a gente, mas a maior parte do produto é vendida por nós mesmos, né? Nós temos muita gente que nos procura para venda do azeite, a gente faz a venda direta, que a gente prioriza, né, até por uma questão de ter um ganho maior quando tu faz a venda direta, né? Quando a gente trabalha com parceiros, acaba que a margem diminui, então, mas a gente ganha escala com os parceiros, então também temos alguns parceiros em Gramado, aqui em Santa Maria. Tem que balancear. Aqui em Santa Maria a gente vendeu bastante no Mercado Beltrame. É onde tem, eles têm uma tradição de vender produtos de qualidade. Isso. Alguns outros também empórios aqui da cidade, em Caçapava também em alguns empórios, né? Onde a gente vende mais realmente é na nossa região, mas também em São Paulo, Gramado, Bento Gonçalves e algumas cidades estratégicas. E a gente brinca que sempre a primeira dose é do traficante, né? Então, assim, teve gente que a gente, conhece, leva e conhece, né? E nós vendemos, sei lá, todos os anos para Nova Brécia, todos os anos para alguns lugares, né? Sim. Então, funciona bem esse boca a boca. Está faltando hoje aqui a garrafinha de azeite. Pois é. Se nós tivéssemos um azeite da safra, a gente inclusive teria presenteado o senhor. Que aqui é para vender, para mostrar as coisas boas que a gente tem aqui na região, né? Eu sou entusiasta e amo Caçapava desde piá. Minhas férias eram lá em Caçapava, lá o tio Jacó, tio Jaime. Adorava, te disse, né? Eu adorava o bife na chapa. Bife na chapa, vamos ter que providenciar esse bife na chapa. Lá do restaurante Brasil. Restaurante Café Brasil, do tio Jacó, né? Ficava eu e meus primos lá com aqueles bife na chapa, amava aquilo. E eu estava dizendo para a Gabi que também na época Santa Maria, aqui o basquete, o Corinthians, era muito grande. E eu comprei uma bola de basquete e levei, criamos, acho, a primeira tabela de basquete de Caçapava, lá nos anos 60. Olha aí. Né? Então, uma terra que eu amo muito e tenho grandes amigos lá. Lá metade de Caçapava que são parentes. Somos muitos. Muito bom. Pessoal, estamos recebendo, então, essa carinhosa visita da Gabriela, Dr. Ricardo, e falando sobre esse produto maravilhoso que só o Rio Grande do Sul produz praticamente, que é o azeite de oliva extra virgem. Na volta nós vamos falar também como é que se produz, como é que se extrai um azeite extra virgem. Nós já voltamos com esse Pense Grande com gostinho de azeite de oliva. Pense Grande com Carlinhos Costa Beber. Se tu quer abrir a tua própria loja, a gente te dá o passo a passo. Que baita vitrine, hein? E tá pensando em bombar nas redes e vender online? Temos muitas dicas pra ti. Curte e compartilha. E pra quem quer renovar o cardápio, a gente tem a receita. Um churrasquinho de fundamento. Seja qual for o teu negócio, o Sebrae é pra ti. Acesse sebraeprati.com.br e saiba como podemos te apoiar. O Sebrae é pra ti! O Sebrae é pra ti! Bem-vindo ao 14 Bis. Prepare-se para aterrissar em uma experiência singular de residir no coração da cidade, onde tudo está ao seu alcance. Aqui você tem acesso descomplicado à conveniência, lazer e entretenimento de alta qualidade.
Próximo a supermercados, clubes, igrejas, shoppings e parques, o 14 Bis redefine o significado de qualidade de vida conectado a tudo que é essencial para você. Desfrute de uma vida com segurança e conforto em uma localização privilegiada. Mais do que um edifício, é um estilo de vida. Estamos ansiosos para recebê-lo em breve neste espaço exclusivo, onde cada detalhe foi pensado para criar uma experiência única e inesquecível. Em breve, o 14 Bis estará de portas abertas para ser seu novo lar, transformando seus sonhos em realidade. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Pessoal, vamos por um segundo bloco falando sobre oliveiras, o seu produto principal, azeite de oliva, e também nós vamos conversar sobre essa linha de produtos para a beleza, skincare. Estou aqui com o Dr. Ricardo e com a minha prima, eu já vi que é prima, a Gabriela. Nós dois, né? É. Vai deixar esse Tem parentesco os dois, também. exatamente. Tudo parentesco aqui. Bom, subiu a serra já. Nós estamos aqui com o carinho da Cancian. Olha aqui, eu estou já mandando. Juliano, olha aqui, ó. Cancian e a canetinha que tu me deu faz um ano passado. Cancian. Nós temos a Cotricel, aqui de São Cepé, que também é a nossa vizinha, né? E lá em Caçapava tem a Cotrisul, né? Também, que são muito parceiros. O Feed Bank, aqui de Santa Maria, que é o nosso ativo financeiro. A R2Z, que está concluindo o 14 Bis, que é um edifício maravilhoso, um apartamento por andar. A Verden, Rastreamento e Soluções, e as farmácias São João e o Sebrae. Que Sebrae vai entrar na vida de vocês em seguida. Bom, nós paramos numa pergunta, né, que a maioria consome e não sabe. Extra virgem, como é que se extrai da azeitona para se dizer, catalogar como extra virgem, cara? Esse é um tema que eu adoro falar, né? Porque as pessoas realmente não sabem e consomem sem saber azeites que muitas vezes não são, mas dá a entender que dá para pagar mais, dá para cobrar mais do consumidor porque é extra virgem. Sim. Agora tu vai dar uma aulinha sobre isso. Vamos lá, então. Bom, o extra virgem, ele é o azeite perfeito. Também, querem dizer assim, como é que tu vai caracterizar o azeite extra virgem? Ele não pode ter nenhum defeito. A principal característica do azeite extra virgem, ele não tem defeitos. Tá? Então, como que eu vou saber se eu não sei identificar os defeitos do azeite? Se eu tomava aquele outro e achava bom. Exato. Aquele com gosto de conserva, aquilo para mim era um azeite bom. Então a gente tem que estudar, né? A gente tem que saber quais são os defeitos do azeite de oliva, né? O que pode aparecer ali? O rançoso, o avinagrado, né? Cheiro de mofo, cheiro de ranço, né? Todas essas coisas, a acidez muito forte, todas essas coisas. É muito importante falar sobre acidez. Muito importante. E outra coisa que as pessoas dizem, é 0,5% a 1%. Isso é muito importante também para orientar o consumidor. Vamos lá. Então, existem duas maneiras de a gente classificar o azeite extra virgem. Tá? Agora falando da forma mais técnica. Primeiro é a forma química. Eu vou pegar um azeite que chega para mim em algum local, eu vou levar para um laboratório para fazer a análise química desse azeite.
E ali, então, tem que ver se os parâmetros estão dentro dos parâmetros que são preconizados mundialmente como de boa qualidade, né? Por que isso? Porque esses parâmetros vão dizer se aquela azeitona que deu origem ao azeite estava bem conservada, estava livre de doenças, de pestes, estava livre de intempéries físicas, mesmo como durante a colheita uma pisada amassa a casca daquela azeitona. A partir do momento que a casca não está mais íntegra, começa uma série de processos dentro daquela polpa, daquela fruta, né? Então ela vai começar a fermentar e ela vai começar a oxidar. Então a fruta que chega no lagar é danificada por doença ou fisicamente ou por muito tempo desde a colheita ou por uma exposição à temperatura muito alta, ela vai chegar de uma forma que não é sadia e isso vai gerar alterações químicas que a gente vai notar dentro do laboratório, que é a mais conhecida, a acidez. Porque a acidez, quando tu fermenta qualquer coisa, tu vai gerar um ácido, né, Gabriela, que é a química, que é a farmacêutica. Essa é a ideia. Então, por que tem a acidez elevada? Porque ela fermentou. A fruta não pode fermentar. Por isso que tem que ser feita a extração. Isso tudo deixa um rastro. Exato. Outro índice que é tão importante quanto a acidez é o índice de peróxidos. E ninguém fala isso, mas é um índice com a mesma importância. Isso eu nunca ouvi falar. O índice de peróxidos, ele indica que aquela fruta sofreu oxidação. A primeira indicava fermentação, a segunda é oxidação, né? Então, quando a fruta está oxidada, ela vai mostrar lá no laboratório o índice de peróxido acima de 5. Né? Então, o azeite extra virgem, o que é? Ele tem esses indicativos todos muito baixos. Significa a fruta estava sadia. Tudo bem. Isso significa que eu vou tomar um azeite extra virgem? Não necessariamente. Porque o conceito de extra virgindade é não ter defeitos. Mas se eu pegar esse azeite que está perfeito hoje, colocar no sol, sim, à luz, exposto à luz, exposto a alta temperatura, ou deixar muito tempo, 2 anos, vou tomar ele perfeito? Não. Sim. Por quê? Faz parte da extra virgindade, o azeite tem que estar perfeito. Então, nesse tempo, ele já adquiriu defeitos que vão fazer com que o consumidor sinta lá na ponta, lá no consumo. Então, o azeite extra virgem é um azeite perfeito. Ele não tem defeitos, ele foi produzido de azeitonas sadias, dentro do processo físico, dentro do lagar, de um processo perfeito, né? Foi filtrado, foi colocado em armazéns, em tanques de armazenamento com atmosfera controlada, com temperatura controlada, com tanques de inox que não são expostos à luz, foi bem armazenado, foi bem distribuído e não foi exposto lá numa gôndola com o sol batendo nele. Então, esse vai ser um azeite extra virgem, né? Então, as características básicas que o consumidor tem que sentir no azeite: frutado, no aroma principalmente. Tu não pode sentir um avinagrado no aroma, tu não pode não sentir nada no aroma do azeite, né? Ele tem que lembrar uma fruta, ele tem que lembrar um vegetal, principalmente, ele tem que lembrar nem que seja uma grama cortada, uma erva, ele tem que ter um frutado, né? E, além disso, no paladar a gente tem que sentir as principais características do azeite. Também esse frutado a gente vai sentir no paladar e a gente vai sentir amargor e picância, né? Então, o azeite extra virgem, ele tem que ter todas as primeiras características que a gente falou. Para não, digamos, para não contaminar, existe um processo para rejeitar as frutas que não estão perfeitas? Sim. Tu pode tanto rejeitar as frutas como o azeite que saiu lá no final do processo, né? Porque ele dá sinais durante o processo, tu vê que a coloração daquela pasta não está igual, né? E aí chega lá, a gente vai experimentando o azeite conforme tu vai colocando um novo lote, tu vai experimentando, né? Tu já vai percebendo se aquilo ali tem algum defeito ou não. Se identificou qualquer tipo de defeito, tu isola aquela amostra, todas aquelas azeitonas que chegaram são colocadas num tanque para descarte, né? Porque tu não pode contaminar um azeite bom com um azeite... Muito para o pessoal entender, né, como é uma produção, digamos, sofisticada. Claro. É muito cuidado, a própria colheita, o processo todo, a fruta se cai no chão, ela pode se contaminar, então tem todo um cuidado de proteger de todos esses contatos. E bacana falar para o pessoal que a gente tinha aquela imagem, quando nós começamos, nós também tínhamos. Primeiro nós vamos ter todas as azeitonas da mesma cor.
prontas. É Ela tem que verdade. esperar ela amadurecer. Depois nós pensávamos, vamos tentar fazer conserva, te lembra? Ah. O que tentamos fazer conserva, a minha mãe é química industrial, o que tentou de receitas é outra espécie, é outro destino. Esse é para azeite, esse é para fazer a extração. Então, até isso as pessoas não sabem. Elas acham que aquela azeitona que está ali na conserva foi a mesma azeitona que a gente usa para fazer o azeite. É bom E detalhar não é, isso. e Como não que é. Gabi? A azeitona do azeite é uma azeitona bem menor. A gente vai ter o padrão, se tu deixar maturar mais, ela amadurecer mais no pé, tu vai ter um tipo de azeite com sabores mais pronunciados do frutado, outro tu vai ter mais herbal. Isso tudo muda, e isso tudo vai dando um terroir, vai dando um gosto que tu conhece, um flavor, né? Não é nem só gosto, é gosto, Sabor. cheiro, sabor, é aquele conjunto, né? Então, isso é muito característico dos lugares. E aí as pessoas que já gostam, que curtem e que estudam, elas começam a identificar, olha, eu sou uma pessoa do Coratina, eu sou uma pessoa do Picual, eu já gosto de um blend, quando mistura as variedades. Eu gosto do blend também. Então isso tudo a gente vai aprendendo. Então, além de tu ter que cuidar se ele é um extra virgem, que é para nós é o básico. Um azeite de boa qualidade, ser extra virgem é o básico. Aí, a partir dali, tu vai dizer, eu quero um monovarietal Coratina, porque vai harmonizar com esse meu prato. Ou então, não, eu gosto do blend. Quando chega o blend lá do pomar da Dom José, ou lá do pomar de outra empresa, eu gosto daquele. Então, isso tudo é que vai nos dando galgando essa qualidade, né? Essa fama que o azeite gaúcho já tem. Vocês oferecem o Coratina, o blend, tem mais o que opções tem? São esses dois que nós oferecemos, o blend e o Coratina. O único monovarietal que a gente produz hoje é o Coratina. E também não adianta querer diversificar muito e tem que ter escala. Na nossa área plantada é o que ficou melhor. E essa Coratina, a Coratina é italiana, né? É uma varietal italiana. É uma variedade italiana, um varietal italiano, assim, se adaptou muito bem. É o meu preferido. O meu xodó é esse aí. Uma picância. Ele é um azeite intenso, né? Então ele tem um amargor e principalmente uma picância acentuada. E ele é o azeite com maior quantidade de polifenóis. Dentre os varietais estudados, ele está entre os que mais produz polifenóis por grama de azeite. Semana que vem eu vou experimentar o Coratina. Vai sentir a diferença. Eu acho que dá assim para orientar quem está nos assistindo e que 100% não conhece detalhes, sabe? E eu assim, olha, eu tenho sérias dúvidas de que esses rótulos de fora e vêm todos extra virgem, não são extra virgem, sabe? Pelas próprias misturas que a própria legislação permite isso, sabe? E o nosso não, o nosso é verdadeiro, é puro realmente. Então, indicações básicas, o frescor, quer dizer, quanto mais jovem a safra, né, o ideal hoje é consumir, é mais ou menos que nem o vinho branco, né? A safra 24, 25, 23, 24, ponto. E hoje, com a demanda enorme, quer dizer, vocês sempre têm com produtos frescos. Exatamente. E a acidez, quanto mais baixa a acidez, melhor a qualidade, dá para garantir isso. Tu garante que a qualidade da azeitona o azeite foi extraído com uma azeitona de alta qualidade. A gente não tem como garantir todo o processo de distribuição que foi feito após o invase daquele azeite ali, né? Mas ele dá um bom indicativo de que é um bom azeite. E eu acho também, assim, a gente já há alternativas, sabe? A gente trabalhou com a gurizada das escolas, ano passado, ano retrasado, nós inventamos um teste de qualidade. Queriam saber como é que eu sei se esse azeite é puro, né? Então, a gente faz o teste do congelamento. Então, coloca lá o azeite de soja, um azeite de canola, um azeite de girassol e um azeite que tu não sabe se é puro de oliva e o azeite de oliva no congelador. Todos eles solidificam e o azeite de oliva não solidifica. Belo teste. E aí a gente brincou, né? A gurizada dizia, meu Deus, mas e aí se a gente vê, o que nós vamos fazer? Não, gente, nós não vamos fazer nada. Nós precisamos conhecer e disseminar o conhecimento. A escolha é do consumidor. Ela chega numa gôndola, ela vê o preço e aí ela começa a avaliar.
que experiência ela quer com aquele azeite, né? O que ela precisa. Mas aí eles começam a ficar exigentes. Eles chegam nos lugares assim, eu fui em tal restaurante e tinha aquele azeite que... Eu digo, pois é, gente, há mercado para tudo, mas eu acho que a gente tem que vender as coisas com o valor que as coisas têm. Né? Esse é um extra virgem, ele custa o preço do extra virgem, e ele vai entregar o que um extra virgem, né? Olha, o custo-benefício é incalculável. É incalculável. Não se mede por 10, 15 reais de diferença. É incalculável a distância entre os produtos que vêm de fora e o que a gente tem aqui. Isso não se discute. E bacana que em Caçapava tem a escola agrícola do estadual. Sim. Né? E eles também têm, eu acho que em Lavras, que tem uma extensão também, que produzem, tem oliveiras, né, entre as frutíferas deles lá. Então, vocês têm dentro de casa, né, como contribuir e receber. Acho que a gente vai tocar nesse ponto, né, Carlinhos? Tu vai puxar esse ponto da gente falar da ciência. Não se concebe mais que se trabalhe qualquer área, seja ela do agro, seja ela do comércio, seja ela da indústria, que a gente não esteja de mãos dadas com a ciência, não se concebe mais. A gente tem bons pesquisadores, boas universidades, se a gente não estiver aproveitando isso, tem alguma coisa errada acontecendo. Né? E assim, né, eu sou um crítico, porque eu disse para vocês, eu estou há 60 anos dentro da universidade. O único empresário e professor que tem toda essa longevidade, pela paixão que eu tenho pela academia, né? Sou apaixonado. E, inclusive, eu sou responsável pelo programa de mentoria empresarial, que é uma cadeira oficial hoje da universidade. Sabe? E eu trato do lado empresarial, de levar os empresários para dentro desse programa. E eu vejo assim essa dificuldade, sabe? A distância que existe entre a pesquisa, né? Nós temos Santa Maria é pequena para o tamanho da sua universidade, é pequena. Verdade. E aqui nessas cadeiras sentaram semana passada o reitor e o prefeito. E em 65 anos da universidade, nunca um prefeito e um reitor deram uma entrevista conjunta, numa cidadezinha pequena. Então, é que o povo passa pela universidade, mas nem sempre a universidade está passando pelo povo, é isso que a gente tem que puxar. Foi muito boa esse teu link com a ciência, e agora, no terceiro bloco, nós vamos tratar da ciência, da pesquisa que está gerando toda uma linha de produtos aqui. Nós já voltamos com esse Pense Grande, com uma gurizada de Caçapava, que pensa muito grande. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Se tu quer abrir a tua própria loja, a gente te dá o passo a passo. Que baita vitrine, hein? E tá pensando em bombar nas redes e vender online? Temos muitas dicas pra ti. Curte e compartilha. E pra quem quer renovar o cardápio, a gente tem a receita. Um churrasquinho de fundamento. Seja qual for o teu negócio, o Sebrae é pra ti. Acesse sebraeprati.com.br e saiba como podemos te apoiar. O Sebrae é pra ti! O Sebrae é pra ti! Bem-vindo ao 14 Bis. Prepare-se para aterrissar em uma experiência singular de residir no coração da cidade, onde tudo está ao seu alcance. Aqui você tem acesso descomplicado à conveniência, lazer e entretenimento de alta qualidade. Próximo a supermercados, clubes, igrejas, shoppings e parques, o 14 Bis redefine o significado de qualidade de vida conectado a tudo o que é essencial para você. Desfrute de uma vida com segurança e conforto em uma localização privilegiada. Mais do que um edifício, é um estilo de vida. Estamos ansiosos para recebê-lo em breve neste espaço exclusivo, onde cada detalhe foi pensado para criar uma experiência única e inesquecível. Em breve, o 14 Bis estará de portas abertas para ser seu novo lar, transformando seus sonhos em realidade.
patrocinam o programa Pense Grande, o programa de maior audiência do Grupo Diário, a Cotricel, a parceira ideal para a safra de sucesso. Seja um associado da Cotricel. Feidenbank, invista no Feidenbank, um ativo de alta rentabilidade para a segurança da renda fixa. AR2Z, construtora e incorporação. 14 bis, estilo para viver, funcionalidade para morar. Sebrae RS, juntos a gente supera. E Verden, rastreamento e soluções, especialistas em sistemas para veículos comerciais, caminhões e máquinas agrícolas. E Cancian Imóveis, a maior imobiliária de Santa Maria e região. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Estamos de volta com esse Pense Grande, hoje conversando com esses meus parentes caçapavanos e que têm uma larga tradição e produzem o azeite de oliva Dom José. Qual é a pronúncia certa? Dom José. Dom José, é bem abrasileirado, não é Dom José. Para achar, olha, eu entrei lá no site e estou comprando por ali, entrega imediata aqui em Santa Maria. Qualquer coisa, o Ricardo está aqui trabalhando em Santa Maria. Ele trago as caixas sim, pessoalmente. Assim. Semana que vem eu vou receber do Ricardo. Bom, Gabi, é muito interessante essa história. Agora é uma história de empreendedorismo. E tu, com a tua formação em farmácia e bioquímica, vocês sentiram que dava para dar um upgrade, aproveitar um produto que é descartado, são as folhas, são descartadas e até viram um problema muitas vezes, numa linha de produtos skincare. Tá contigo agora para nós conhecer essa linha de produtos Olive. A gente tinha uma preocupação, Carlinhos, que era assim, ó, de aproveitar ao máximo o que estava acontecendo com o pomar. Então, assim, ó, nós temos só uma safra no ano, né? Azeite é só uma safra, a gente já conversou aqui que é uma fruta, que pode ter intempéries. E então também nos perguntávamos, o que a gente vai fazer com aquele mosto que sai depois que tu espremeu para tirar? Bom, o que tu vai fazer com as folhas que tem uma fitotoxicidade, vão cair no solo? Então, a gente começou... essa preocupação já estava presente nas nossas cabeças e foi quando a gente fez esse link com o pessoal da Universidade Franciscana aqui em Santa Maria para criar uma linha de pesquisa na qual a gente pesquisasse. Nós queríamos conhecer o nosso azeite, nós queríamos caracterizar o nosso azeite. O que tem aqui dentro? É muito bom, maravilhoso, tem muito polifenol, antioxidante, tem muita, anti-inflamatório, antibacteriano. Tá, mas quanto? Qual? Quem são? Né? Com o nosso terroir, plantado lá em Caçapava. Então, a gente começou caracterizando, né? E quando a gente estava nessa pesquisa... Quando é que teve esse insight? Isso foi... Vai fazer 3 anos. Acho que uns 3 anos atrás, 3 anos e meio. Agora a gente em agosto começou. está fechando 3 anos. A gente começou com essa preocupação e começamos então com nós somos a primeira empresa privada que fez uma parceria com a Universidade Franciscana, de ter então esse grupo de pesquisa. E dentro disso a gente via esse movimento mundial assim, de cosméticos, de dermocosméticos responsáveis, né? Sem crueldade, que tivessem um cuidado com a natureza, com poucos produtos, sem muita química. Então nós já vimos esse movimento e a gente disse para as meninas, olha, estudem o azeite, vamos fazer uma linha usando o azeite. Nós imaginávamos que a gente ia ter o quê? Um creme, lá no creme nós colocaríamos o azeite Dom José, né? Quando elas começaram a pesquisa e começaram a caracterizar tudo, elas caracterizaram aquele mosto, elas caracterizaram o azeite e elas usaram as folhas. E as folhas são perenes, né? A oliveira, ela não desfolha, ela não perde as folhas. Então, a gente tem folha todo ano, a gente acaba podando, né, dentro daquele ciclo de manejo da planta. E quando elas fizeram a caracterização de um extrato das folhas, aí a gente ficou encantado. Aí é que a gente brinca, aí que começou a ciência a nos mostrar o caminho. Aí nós não tínhamos mais como não fazer. Né? Agora nós somos detentores de um extrato aquoso que nos permite manipular em cosméticos muito mais facilmente. E a gente conhecendo os princípios, sabendo que então ele é
muito mais antioxidante, ele tem mais polifenóis, ele é antibactericida, ele é cicatrizante, ele tem toda uma gama de princípios ativos mesmo. Então, a gente não está mais falando de um cosmético recreativo, Exato. nós estamos falando de algo terapêutico na mão. E não produzir, aí os 3 da área da saúde, né, Certo. 2 farmacêuticas Certo. e o médico, a gente até É. se envergonhou. Aí foi o momento que, então, a gente deu as mãos para a ciência e nasceu a Olive Care. A Olive Care, ela vem de uma ideia de levar esse cuidado lá do pomar para o alcance lá na penteadeira, né, Olha, do consumidor. Gabi, é extraordinário. Extraordinário. A gente conhece um pouco desse segmento todo, tá? Que chega às beiras da prostituição. Às né? beiras da Porque prostituição. qualidade realmente e abusam do consumidor que desconhece. Exatamente. Compra muito pelo produto, pela embalagem bonita, pelo marketing, muito, Muito. né? E então, assim, eu fico feliz em mostrar, né? Porque as pesquisas são feitas em Santa Maria, no UFN, e são produzidos aqui em Santa Maria. Exatamente. As pesquisas são capitaneadas pela professora Michele e assim, ó, eles leram muito bem, sabe, esse nosso anseio de usar ao máximo, sabe, como a gente diz, esse nosso ouro líquido que é o azeite, e agora que são as folhas, e a gente está muito satisfeito, sabe, Carlinhos, assim, tem sido muito prazeroso, porque como tu disse, assim, ó, quando nós fomos escolher embalagem, nós não precisamos usar uma embalagem cara. Tu que não tem o que botar dentro, usa uma embalagem cara. Nós podemos usar uma embalagem simples. A maior parte dos produtos, a embalagem é mais cara que o Mais que está cara dentro. que o produto, Sem muitas vezes. O marketing Sem dúvida, tem que ser marketing. muito caro. Tu tem que ter, né, influenciadores muito caros. Por quê? Porque tu precisa fazer aquele convencimento. E a gente sempre dizia, nós é o contrário. Sabe? Isso aqui é realmente uma embalagem, porque o que interessa é isso que está aí dentro. E a gente acredita muito que tem essa nova geração, eles estudam, Carlinhos, eles Sim, sabem, sim. eles buscam esta qualidade, eles sabem o que é um produto vegano, eles sabem o que é um produto que não usa crueldade animal, eles entendem um produto que é ecologicamente sustentável. Eles buscam uma formulação mais simples com resultado. Então, assim, a hora que a gente tira os conservantes, a hora que a gente tira o shampoo, por exemplo, um shampoo hoje, para ele fazer espuma, como a gente tem na nossa mente, que um shampoo que limpa tem espuma, ele precisa de 5, 6 adicionais, que nada tem a ver com aquele detergente da É que limpeza. nem a pasta de dente, né? Se não faz espuma, parece que não presta. Parece que não presta. E o Então, consumidor não tem conhecimento. Tá? Não tem conhecimento. Tem conhecimento. Por mais que a legislação manda especificar o que tem no produto, não. Tá? O que movimenta essa máquina toda é o marketing. É o marketing. Com certeza. E assim, hoje, se eu quiser comprar essa linha de produtos, hoje essa linha de produtos, ela tem um e-commerce próprio, né? Então o pessoal pode entrar lá em Olive e tá Care bem bonitinho ali, Cosméticos. exato, entra ali, Olive Care. Pode entrar direto no Não, dá nosso... sai até o cheirinho. Até o sai cheirinho ali. já tem ali. Tá tão perfeito. Que bom que tu notou. Pode comprar direto no e-commerce, em Caçapava, em algumas outras cidades, Gramado, Cachoeira. Na região a gente já tem alguns pontos físicos, alguns parceiros que revendem. Nós mesmos também revendemos, mas a gente aposta muito nesse e-commerce. Por quê, Carlinhos? Sim. Isso também a gente notou que mudou esse relacionamento das pessoas com os produtos, né? A gente estava comentando vindo para cá, né? Como as pessoas compram nesse alcance da mão, né? E esse nosso público, a marca tem uma cara mais jovem, ela tem uma marca clean, a gente não investiu muito pesado nisso de embalagem, de marketing, porque a gente quer que as pessoas experimentem. É claro. E tem sido muito, muito legal, porque às vezes a gente fizemos um evento de lançamento num hub de empreendedores lá em Caçapava, e convidamos o pessoal que é revendedor, levamos os pesquisadores para contar o que tem ali, qual é o efeito. A gente tem uma linha de cabelo, uma linha de corpo, mãos e rosto. Vocês têm 4 linhas. 4 Exato. linhas. 4 linhas no Olive Care. E eles foram explicar por que a linha do rosto tem hialurônico no sérum. Por que a linha do cabelo
tem só 4 produtos dentro de um shampoo. Se um shampoo eu olho lá atrás, ele tem 20, né? Então fomos conversar sobre isso e as pessoas se encantaram, mas aí foram experimentar. Aí as semanas posteriores, nós recebemos feedbacks fantásticos. Nós recebemos coisas do tipo, como é que é? Vai para o Shark Tank, pede 15 milhões, larga isso no Brasil todo. Sabe, foi coisas assim. Por quê? Porque as pessoas não acreditavam nos resultados que elas conseguiam num curto espaço de tempo. Não, vocês têm ouro puro na mão, tá? Não precisa nem ser expertise para falar isso. Mas saindo, né, porque vocês estão mais agora na base da emoção, né, vibrando com o produto, essa claro. Descoberta fantástica. Né? E eu estava antes, no nosso cappuccino, nós tomamos lá na Peralta antes o cappuccino, e eu estava dizendo assim que, en passant, existem 2 canais para a gente viabilizar comercialmente mesmo, com escala, porque não tem como tu colocar uma base industrial em cima disso, quer dizer, investimentos, não dá para competir, tá? Não dá para competir, mas são nicho, é um nicho muito valioso, tá? E que até entusiasmei vocês a pensar, nós temos aqui um grupo muito bom de franquias, de Santa Maria, franqueadores, tá? E eu vejo o Marçal é o nosso líder, um abraço, Marçal, é uma maneira de se tomar conta desse mercado, desse nicho, né, através de franqueamentos, ou também produzir em escala de atacado, vender atacado como base para outros produtos que são de outras marcas. Mas é muito valioso, assim, é surpreendente. É uma coisa que eu acho que é interessante a gente que falar. Nem deixamos o Ricardo falar. Vou falar né? agora. Eu estou acostumado, Carlinhos, eu estou acostumado. Quem trabalha com casado com uma gringa, mãe gringa, prima, sócia gringa, estou acostumado, normal. Mas uma coisa que é importante. Uma coisa importante a gente falar é esse evento que a Gabi comentou, que a gente fez lá no Hub Caldeira, em Caçapava, ele está disponível no nosso Instagram, que é Olive Care Cosméticos, Olive Care _ Já comecei a seguir vocês. Ótimo. Por Perfeito, favor. mas um seguidor ilustre, então. A gente fez no Clareira foi início de junho. Em junho. E ele está disponível lá na nossa página do Instagram, a pessoa clica lá, claro que é uma apresentação, então ela é longa, uns 50 minutos, mas para quem se interessou e quer saber com detalhes as explicações de cada produto, as nossas pesquisadoras falando, tá tudo lá. Muito. Por que formulamos assim? Por que não formulamos de outro jeito? Como é que eu faço para revender? Olha, isso tem eu tenho a cara. A gente trouxe para ti eles em miniatura, né? Esses aqui são os tamanhos miniatura de alguns dos nossos produtos. São 15 produtos na linha. E a gente está sempre pensando em alguma coisa a mais, né? Nesse momento eu estou lá testando um creme de massagem. Mas, eu me identifiquei, eu acho que eu poderia, então entra em contato, entra lá no Insta, conhece. Inclusive tinha uma feira-terapeuta aqui, diz ela assim, nós não temos um produto realmente natural para massagem. Depois do Pilates, depois da academia, né, o relaxamento, estamos aqui o produto. Eu já vou fazer o link para vocês. Né? Então, tem muito. E nós seguimos com as pesquisas, né, Carlinhos? Enquanto a gente está aqui apresentando, a Unifra segue pesquisando. Agora ela tem um dos ramos dessa pesquisa é o uso desse extrato para outros fins. E, né, já temos algumas clínicas, outras não clínicas, então o estudo segue. E a gente não imagina mais parar, acho que essa pesquisa. Assim, o céu é o infinito para vocês. Não tem mais volta. É um diferencial muito grande. Tá? Isso aqui tem que estar protegido. Essas formas. Sim, a patente já está registrada. Patente registrada porque é ouro puro. E eu acho que essa mão dada com a ciência, sabe? A gente tinha muito isso, assim, né? Os 3 formados, os 3 da área da saúde. Gabi,
como que nós vamos fazer uma coisa que é só misturar? É isso que a gente dizia, sabe? Então, assim, a gente tem que Mas se não fosse esse espírito, não adiantava só ter o espírito empreendedor. Tem que associar o empreendedor com a ciência. É o que dá nisso. Foi um casamento perfeito. Só está faltando entrar nesse casamento agora, vão conversar como dar escala. Tá? Porque também não adianta ter o ouro puro e não saber extrair dele, extrair do solo. Né? Então, acho que vocês estão numa fase bem legal, assim, de momento, nós vamos seguir, né, esse caminho, mas é fantástico. E o Dom José foi famoso até na Globo, num programa Globo Repórter lá, e umas imagens lindas, assim, da família. Foi muito legal, vale a pena assistir. Eu acho que foi 2022 ou 22, eu acho que foi esse Globo Repórter. Acho que foi 22 ou 23, Carlinhos, eu posso estar ter mentido. É para 23. Talvez 23. 23, tá? Então também tem essa história. E assim, a gente chega ao fim desse programa e eu muito feliz, tá? Por reencontrar meus parentes aqui do lado, né? E ver, olha, juro a vocês, talvez seja um programa dos 102 programas, seja esse aqui o que me fez mais brilhar o olho. Que bom ouvir isso. Muito orgulho de ouvir essa frase. E eu tenho corrida nisso aqui. Né? Uma historinha já, uma historinha. Então, parabenizo muito vocês. Deixa eu ver se eu não esqueci nada, porque eu comecei a fazer uma pauta e a conversa você delongou. Você foi. Fui eu. Bom, está aqui Dr. Ricardo Abdala, médico Santa Maria, mas que vai cada vez mais ir para a área do empreendedorismo, e a minha parente, a Gabriela Abascal, Coradini no meio, que é o grande parentesco. Pessoal, muito bom o programa, excelente, amei esse programa. Nós que agradecemos esse bate-papo carinhoso. Olha, é difícil em 51 minutos a gente condensar toda essa história, mas essa questão do Olive Oil Care vai dar um programa lá na frente, porque vocês vão engatar agora, como se dizia antigamente, uma quinta marcha e vão voar. Vamos lá, se Deus quiser. Amém. Obrigado. Prazer, obrigada. Muito legal, Ricardo. Agradecemos do fundo do coração pela oportunidade. Tá? Foi excelente. Assim, o prazer é todo nosso. Esse é o objetivo do programa. Valorizar as coisas boas, né? Motivar o empreendedorismo, porque eu não consigo aceitar que uma cidade com essa universidade do lado, com muito conhecimento, muita cabeça boa, com expertise mundial, e a gente não conseguiu industrializar Santa Maria região. Então são pequenos gestos, pequenas atitudes como essas. Ainda, né, Carlinhos? Ainda não conseguimos. Quem sabe estamos no caminho, Santa Maria, né? ela é a cidade referência de Caçapava, né? Nós todos somos virados para cá, né? Então a gente tem muito essa referência das universidades e sim, eu acho que é ela quem tem que puxar essas outras no entorno, né? A esperança agora, nós temos gente nossa na reitoria. Sim, isso faz uma grande diferença. O prefeito visionário também, a própria Caçapava. Está com o prefeito o Marcelo, mandar um beijo para o meu querido amigo prefeito. Marcelo, que está trabalhando 24 horas. Caçapava estava precisando do Caçapava de um prefeito como o Marcelo. Beijo no coração, obrigado, carinho. Olha, foi um programa maravilhoso. Nós que agradecemos. Parabéns. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber.